as nações com seu poder, jovens e velhos adorando. Os céus então se abrirão para Jesus Cristo, o Rei que vem. Abram coração. Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Está entrando no ar mais uma vez o programa Caminho da Vida. Esse é o quarto e último programa de uma série baseado nesse texto que eu li de 1 Pedro no capítulo 5, versículo 10. Hoje o tema do programa vai ser Fundamentados em Cristo. Pastor Azael, pastor Alessandro estão aqui, pastores da Igreja Presbiteriana de Sarandi, Igreja Presbiteriana do Jardim Alvorada, estão aqui para conversar comigo e com você sobre esse tema. E eu quero agradecer pela sua audiência e agradecer por você que tem orado pelo programa e tem insistido, tem investido em oração na vida do programa, na existência do programa O Caminho da Vida. E quero sugerir que você faça isso mais uma vez, ore pelo programa e não só isso. Ligue para alguém, peça para sintonizar nesse canal se você acha que esse tema, Fundamentados em Cristo, é fundamental na vida de mais alguém. Enquanto você dá esse telefonema, nós vamos para um rápido momento de intervalo e já voltamos. Aqui ampliando o momento de conversa sobre esse assunto. Não saia daí não, já voltamos com o programa O Caminho da Vida. Olha, eu recebi essa entrada aqui para Olha, dia. Infelizmente o seu projeto não foi aprovado. Paz. Há quanto tempo você não sabe o que é isso? Disque Paz, uma palavra amiga para todas as horas da vida. Estamos de volta com o programa O Caminho da Vida, terminando, como eu disse na abertura, uma série de mensagens acerca do texto de 1 Pedro no capítulo 5, no versículo 10. Estamos encerrando o quarto programa sobre essa série. E o programa hoje tem por tema Fundamentados em Cristo. O texto fala que o desejo do apóstolo Pedro é que os seus destinatários estejam fundamentados na obra de Jesus. E eu queria começar perguntando aqui para o pastor Azael e deixando livre para o pastor Alessandro fazer as intervenções que achar necessárias acerca de o que é efetivamente estar fundamentado, pastor. Estar fundamentado é estar alicerçado. Sim. Estar estabelecido sobre verdades fundamentais, essenciais para a nossa carreira cristã, para a nossa peregrinação. Eu acredito que essa é um dos aspectos importantes da obra de Deus, né? E o texto diz que por sua graça, em Cristo Jesus, Deus está fazendo isso com os seus filhos, está fundamentando. O texto ele fala que a obra é de Deus e que esse fundamentar é algo essencial. E a gente também pode, de repente, se você é do ramo da construção civil, você deve estar pensando em algumas questões aí que são próprias de quem trabalha com engenharia. Essa palavra, ela é uma palavra do ramo da engenharia, do ramo da construção civil. E tem tudo a ver com a solidez da casa, né? Tem tudo a ver com fazer com que a casa fique em pé. Um bom fundamento é necessário para isso. O texto original aqui, ele usa a palavra fundamentar com o sentido de alicerce e no sentido de trazer estabilidade. De fazer com que a pessoa esteja não apenas fundamentada em um lugar, mas que ela tenha estabilidade diante das adversidades que virão sobre a vida. O autor de Hebreus, lá no capítulo 10, versículo 37, que diz que aquele que diz que vem, ele virá. Então nós precisamos estar estabilizados em Cristo para aguardar a sua vinda. E também essa questão da estabilidade é importante porque o próprio apóstolo Paulo, no capítulo 4, versículo 14 de Efésios, diz o seguinte: para que não sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro, levados por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens e pela astúcia com que conduzem o erro. Então, estar fundamentado é estar no alicerce das Escrituras, de tal forma que os ventos de doutrina, que as criações humanas, as elucubrações mentais humanas, não façam com que a nossa fé saia do foco exato, que é Cristo, que ela
comece em Cristo, continue firmada em Cristo e tenha a sua conclusão em Cristo, conforme o autor de Hebreus nos diz, que aquele que diz que há de vir, ele virá. Então, é um fundamento que gera estabilidade para uma vida cristã constante. Então, será que nós poderíamos resumir todo o fundamento da fé cristã como Cristo? Cristo. É correto Sim. falar isso? Pastor Sim. Azael, é correto falar? E, inclusive, 1 Coríntios, se não me engano, diz que não se pode lançar outro fundamento. Capítulo Paulo, 3. exatamente. 1 Coríntios, Paulo capítulo 3. Cristo Versículo é o fundamento. 11, eu acho. Né? E quando nós analisamos a epístola de Pedro, essa epístola maravilhosa, Cristo vai sendo anunciado desde os primeiros capítulos, a ressurreição como fundamento da nossa esperança, mas também a sua obra de redenção, né, desde a eternidade, nos desígnios de Deus. E nós não fomos comprados por ouro e prata, mas pelo sangue do Cordeiro perfeito. Então, Cristo, a sua pessoa, a sua obra, vem sendo demonstrado como o fundamento. Toda a realização dele, Exatamente. toda a realização no nascer, no viver, morrer, ressurgir e retornar no futuro. Eu digo até antes, porque nós encontramos a pessoa de Cristo desde a criação. Desde Gênesis, antes da criação. No plural majestático da criação, quando fala façamos o homem. Nós encontramos a afirmação acerca de Cristo no verbo. João capítulo 1. Exato. Nós encontramos a manifestação de Cristo dizendo que sem Ele, absolutamente nada daquilo que foi feito se fez. Então, quando nós falamos em um fundamento Efésios, em Cristo, nós falamos de um Deus que está além de toda a sua criação, que criou todas as coisas. E num dado momento se fez carne e veio habitar no nosso mundo. A pessoa de Cristo é o próprio Deus, criador de todas as coisas, encarnado, entrando na nossa vida para nos reconciliar com o Criador. É trazendo a criação reconciliada com o Criador. Esse é o fundamento, porque esse fundamento, ele tira a nossa visão daquilo que é meramente terreno, Exatamente. daquilo que é meramente secular no aspecto de delimitado pelo tempo. E ele coloca o nosso fundamento, como o apóstolo Paulo nos diz em Colossenses, nas coisas lá do alto. Então, as coisas daqui, quando nós estamos nesse fundamento, nós consideramos as coisas daqui como passageiras. E era esse o sentido que Pedro tinha ao escrever a primeira carta. Né? Eu já até citei em um outro programa, em que logo no capítulo 1, no versículo 1, Pedro fala que aqui nós somos como forasteiros. Então, vocês não têm que se preocupar com essas coisas daqui. Nós estamos de mochila nas costas, caminhando para a glória eterna. Aqui nós somos forasteiros. Esse é o fundamento. A nossa vida está em Cristo. E eu gosto da ideia de um professor nosso professor meu e por sinal seu também, do mestrado, quando ele coloca toda essa questão de estarmos fundamentados com Cristo como sendo aquilo que não existe apenas a partir do momento da criação, mas Efésios diz que desde antes de haver o mundo, Deus já tinha determinado Desde toda a eternidade, né? Por assim dizer. Ele já tinha determinado o sacrifício e a obra de Cristo. Daí vem esse professor nosso do Mackenzie que dizia, antes de Deus dizer haja luz, ele já tinha dito haja cruz. Isso é lindo, é a obra de Cristo como sendo o fundamento não só da nossa fé, mas de toda a construção do universo. Esse fundamento se torna muito mais amplo se olharmos assim. Então, se a gente olha Cristo como fundamento e como sendo algo tão essencial para o cristianismo, é de se esperar que toda a sua igreja esteja fundamentada nele, esteja posta nesse fundamento. Começando com o pastor Alessandro e depois passando para o pastor Azael. É correto dizer que toda a igreja cristã hoje está realmente posta ou fundamentada em Cristo? Enquanto determinação afirmativa e teológica, toda a igreja cristã está fundamentada em Cristo. E teoricamente. Teoricamente. Né? Por isso que eu coloquei até pelo nome, determinação igreja teológica. Cristã, né? Mas efetivamente nós percebemos que hoje cada vez mais as pessoas têm se afastado não só do Evangelho, mas até daquilo que o apóstolo fala da simplicidade do Evangelho. E as pessoas têm cada vez mais humanizado as suas ações, cada vez mais buscando ter poder centrado no homem. E infelizmente muitas igrejas evangélicas já não são mais igrejas cristãs.
Elas Como podem pode? ser Que evangélicas absurdo. pelo conhecimento do Evangelho, mas elas já não têm mais o seu fundamento em Cristo. Elas estão fundamentadas em doutrinas de homens, elas estão fundamentadas em sonhos, em pensamentos. Elas não encontram eco da sua teologia nas Escrituras Sagradas. Isso é bastante triste, porque isso tem levado as pessoas a afastarem-se de Deus. É verdade. Exatamente, essa é uma distinção que precisa ficar muito bem estabelecida. A igreja, como corpo de Cristo, como o conjunto dos salvos, dos regenerados, dos eleitos, do passado, do presente e do porvir, está em Cristo, Amém. fundamentada em Cristo. Agora, a igreja visível, que é como nós chamamos, né? Algumas podem Aquela mais... grande série de instituições que levam o nome de igreja. Igrejas locais, né? Então, há aqueles que são verdadeiramente confessos, né? Convertidos, e há muitos que a Bíblia usa até a linguagem de joio, né? Então, é necessário que cada um, que os nossos amigos, amigas que estão nos ouvindo, possa fazer esse exame mesmo para saber se está de fato em Cristo. Isso é muito importante, sim. Se refletir sobre isso. E são coisas assim bastante simples. Por exemplo, ver se a igreja está fundamentada na doutrina dos apóstolos. Ver se a igreja está... E quando eu falo doutrina das apóstolos, as Escrituras. As Escrituras. É claro que naquele primeiro momento o texto está falando da didaquê e tudo mais, mas esse texto ampliando num patamar maior as Escrituras Sagradas. Ver se a igreja confessa o Senhor Jesus Cristo como único, suficiente Salvador e Senhor. E quando nós falamos de único, suficiente Salvador, significa que ninguém mais precisa fazer nenhum tipo de sacrifício, todo sacrifício foi feito. Conversava esses dias com o pastor Javan, e ele falando sobre até a tentação de que muitos pastores têm dado a vida pela igreja. Falou, Jesus já deu a vida pela igreja. A nossa tarefa não é dar a vida pela igreja, a nossa tarefa é viver a vida de Cristo dentro da igreja. Então, eu acho que são alguns patamares que nós precisamos observar. Qual é a teologia da sua igreja? Está fundamentado na Bíblia ou no que o seu pastor diz? Ela está fundamentado nas Escrituras Sagradas ou naquilo que alguém sonhou, ou naquilo que alguém pensou? Há a pregação genuína do Evangelho. Da Escritura. Há a administração correta dos sacramentos. Que, na verdade, são os fundamentos até, ou as instruções dos próprios reformadores. São as marcas da igreja uma igreja cristã. Isso, exatamente. O conversa que vai longe pelo jeito, né? Mas o nosso tempo está acabando. Daqui a pouco nós vamos voltar para continuar essa nossa conversa acerca de estarmos fundamentados em Cristo, e pedimos que você não saia daí. Fique conosco aqui no programa O Caminho da Vida. Estamos de volta com o programa O Caminho da Vida. O assunto hoje é Fundamentados em Cristo. O texto de 1 Pedro, capítulo 5, versículo 10, diz que o Deus de toda graça em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Falamos acerca do que é o fundamento, discorremos um pouco sobre o fundamento da igreja cristã, e hoje eu quero falar agora sobre o hoje, sobre a realidade da igreja hoje. Pastores, pastor Alessandro, pastor Azael, há alguma tentativa hoje de se retirar Cristo como sendo o fundamento da igreja? Se existe alguma tentativa a esse respeito, nessa direção, é possível citar mais explicitamente alguma dessas tentativas, não? Olha, eu vejo que existem essas tentativas tanto na desconstrução do conceito de divindade, do conceito de Deus, isso numa filosofia bastante humanista, onde as pessoas já não colocam Deus como centro da sua vida, onde eles querem tirar das instituições qualquer coisa que se lembre com respeito à teologia e isso tudo já mais, vem correndo filosofia, tempos, inclusive, né? Não é eu moderno, acho que isso, nessa pós-modernidade, no retirar dos absolutos, né? Que acaba por si mesmo sendo um contraditório, né? Só existe uma verdade que não existe absoluto, então isso também não pode ser colocado como uma afirmação. Então eu acho que existe essa tentativa filosófica externa,
Mas, por outro lado, também existe uma tentativa interna dentro das igrejas, quando você vê muitas pessoas se valendo da palavra de Deus para ganhar dinheiro, para controlar pessoas. Eu me lembro do filme O Livro de Eli. Não sei se você assistiu esse filme ou se alguém que está nos assistindo assistiu. Vale a pena. Quando um homem, num dado momento, ele queria conseguir a Bíblia, que era o grande segredo de Eli, do ator lá, Denzel Washington. Mas por que ele queria? Porque ele falou, as pessoas que têm esse livro, eles têm poder sobre as outras pessoas, de manipular as pessoas. Infelizmente, muitas pessoas descobriram isso, que as pessoas têm terceirizado a sua fé, têm terceirizado o conhecimento da palavra e automaticamente muitos caem na mão de lobos vorazes que têm tirado o fundamento das escrituras, têm colocado fundamento em si mesmos, na igreja, na instituição, no sacrifício, no dinheiro, nas finanças e por aí vai. A suficiência de Cristo, né, como fundamento, tem sido atacada de muitas maneiras na igreja hoje. É curioso que, às vezes, com uma roupagem um pouquinho diferente, mas os mesmos desafios que a igreja cristã nos primeiros séculos também passou a enfrentar, né? Por exemplo, o legalismo. Eu lembrei aqui que o apóstolo Paulo, ele é muito enfático, por exemplo, quando ele escreve aos Gálatas. Bateu pesado nos Gálatas. Pesado, né? Quem foi que vos autorizou a sair disso exatamente, que eu vos ensinei? Chama aqueles ensinadores de um falso evangelho de cães, uma linguagem pesada. E por que ele é tão enfático? Porque eles estavam tentando exatamente que a igreja acrescentar alguma coisa a dizer Cristo. que Cristo não é suficiente. Então não é que eles retirem o fundamento. Eu preciso cumprir a lei mosaica, eu preciso das minhas obras. Deus está precisando das minhas qualificações, daquilo que eu sou, dos meus dons e tal. Uma tremenda inversão, né? Então isso aqui, para mim, soa até pior do que retirar Cristo como fundamento. Porque essa fala, que é uma realidade muito vista atualmente, ela deixa Cristo como fundamento, só que ela retira a suficiência, foi a palavra que o senhor usou, né? Exato. Retira a suficiência de Cristo. Cristo não é mais suficiente, ele precisa que você faça alguma coisa. Jesus faz parte de todo um processo, nessa perspectiva. Jesus não é em si o fundamento. Jesus é uma das coisas que nós usamos no processo. E além disso, precisaria das suas ações, do seu bom comportamento. Ele seria mais uma ferramenta do que um fundamento nessa perspectiva. E assim por diante. Outras perspectivas que veem Jesus Cristo apenas como um grande mestre, um exemplo de moralidade. Se ele não for o Filho de Deus, já saiu, exatamente. Então, não como redentor, né? Enfim, são teologias, filosofias que vêm atacando a igreja, que vem tentando desviar a igreja do evangelho verdadeiro, bíblico, que é o único que pode dar esperança verdadeira para os pecadores, para pessoas como nós, né? Eu quero tentar conduzir agora, conseguir fazer mais duas perguntas no nosso tempo, vamos ver se ele me ajuda ou se vai me atrapalhar nisso. E eu quero as duas de uma maneira mais prática. Eu quero conduzir agora para uma prática na sua vida. Eu quero primeiro saber como é que nós podemos nos examinar, pastores, para sabermos se nós estamos realmente nesse fundamento correto ou não. Tanto em Mateus 3,8 quanto em Lucas 3,8, nós encontramos uma citação bastante interessante, porque ali é João Batista falando acerca de preparando o caminho para a vinda do Salvador, e ele diz o seguinte: produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Como nós podemos nos avaliar? Toda árvore se conhece pelo seu fruto. Independente de qual seja a árvore, não adianta você colocar no pé de uma macieira e escrever laranjeira, porque todas as pessoas que forem lá, por mais que leiam laranjeira, na época dos frutos vão colher maçãs, então eles vão perceber que é uma macieira. Então, é uma maneira que nós temos de nos analisar, ver se nós estamos fundamentados em Cristo, é se os frutos da nossa vida são frutos do Evangelho de Cristo. São frutos provenientes da graça de Cristo que transformou a nossa vida, porque a graça de Cristo muda a nossa raiz. Isso é. Ela não é um enxerto na árvore, ela é uma mudança de raiz, mudança de sentido. Muda a raiz, muda o solo em que nós estamos, muda a seiva que corre dentro de nós, muda tudo. Exatamente. Então, assim, eu acho que é essa produção dos frutos. É pela graça que nos leva a um comprometimento com o nosso Salvador, né? Sim. Com uma vida santa. E eu gostaria de responder, evocando aqui um catecismo antigo, de Heidelberg. A primeira pergunta é exatamente fazendo-nos refletir acerca de qual é o nosso fundamento na vida ou na morte.
né? Qual o seu fundamento, na vida ou na morte? É uma pergunta interessante para nós, para os nossos telespectadores. Se a resposta não é Cristo... Então você está em outro fundamento. Exatamente. Qual o seu fundamento? Qual a razão da sua esperança? Onde você tem colocado... A razão da esperança, o sentido da sua vida, a missão da sua vida. As suas ações giram ao redor de quê? A sua identidade. Qual é o centro gravitacional de toda a sua existência? Exatamente. E a resposta precisa ser Cristo e ninguém mais. E não podemos dar descanso para o nosso coração, para a nossa alma, enquanto Cristo não for o fundamento da nossa existência, da nossa vida. E pior do que isso, pior no sentido não de que é ruim ter Cristo como fundamento, mas é que Deus sabe qual é o nosso fundamento. Deus sempre sabe. O senhor tinha citado há pouco 2 Timóteo, isso, né? 2 Timóteo falando que Deus sabe aqueles que são seus. E o texto completa exatamente levando para a sua resposta, né? Dizendo que deve se apartar da injustiça todos aqueles que professam o nome do Senhor. Amém. E qual seria uma última palavra agora de cada um dos pastores para aquele telespectador que ainda não está fundamentado em Jesus, que tem outro alicerce, pastor Azael? Corra para Cristo e não para longe dele, arrependido e humilde. Eu acredito que essa palavra do pastor Azael é fantástica. Eu só quero acrescentar aquilo que o salmista nos diz, que um coração compungido, quebrantado, contrito, Deus não despreza. Aleluia. Então, vá para o Senhor, fale, Senhor, eu quero fundamentar a minha vida no Senhor. E Ele, que é gracioso em nos receber, irá receber a sua vida, em nome de Jesus. E eu quero utilizar as palavras de Paulo e Silas, falando com o carcereiro logo depois de serem soltos. Creia no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Amém. E é por isso que nós vamos orar daqui a pouco. O pastor Alessandro vai orar conosco daqui a pouquinho. Não saia daí não. Fique conosco aqui no programa O Caminho da Vida. Estamos de volta com o programa Caminho da Vida e antes da oração do pastor Alessandro, o pastor Azael quer mandar um abraço aqui, fica à vontade, pastor. Eu também quero mandar um abraço. Viu? Um abraço bem apertado aí para minha família, para minha esposa Adriana, meu pequenino Azaf e para todos os irmãos lá que congregam com a gente na Igreja Presbiteriana de Sarandi, convidar o telespectador a fazer uma visita para a gente. Pastor Alessandro manda um abraço e depois já pode orar. Também quero agradecer a família que tem sido sustento, quero agradecer em especial aos irmãos da Igreja Presbiteriana do Jardim Alvorada, que estamos passando por um período de reformas e eles têm sido fiéis. Também aos irmãos da Igreja Presbiteriana Central, que nos têm acolhido com muito carinho, com muito cuidado, tem sido bênção. E agora os nossos cultos estão sendo de domingo à tarde na Central. Então, se você está sem uma oportunidade, domingo à tarde, às 3 horas tem um culto de louvor e adoração lá na Igreja Presbiteriana Central, na Avenida 15 de Novembro. Eu te espero lá. Vamos orar ao Senhor? Amado Deus, eu quero te louvar pelo programa de hoje. Quero te louvar porque o Senhor tem sido o fundamento da nossa fé, da nossa vida cristã. É o Senhor, Deus, que por sua misericórdia e graça firmou os nossos pés sobre essa rocha. Aleluia, Senhor. Nós não teríamos sido capazes disso, mas o Senhor nos tirou do tremedal de lama, nos colocou sobre a rocha e nos firmou os passos. Por isso nós te louvamos, por isso nós te exaltamos e lhe pedimos, alcança a vida de cada um dos nossos telespectadores. Entre nesse lar, ó Deus, que agora nos assiste e os acuda com toda a tua providência dos céus. E que o teu Espírito Santo aplique toda a verdade pregada aqui nos corações, de tal forma que as pessoas sejam levadas a uma vida nova em Cristo Jesus. É assim que nós oramos, em nome dele, Senhor Jesus, nosso único e suficiente Salvador. Amém. Amém, Senhor Jesus. Os céus então se abriram